Eu sou o Thiago Trabuco, e o dicionário Michaelis de 2019 define insólito como 1. Que não é habitual, anormal, extraordinário, raro. Ele cita como exemplo: ele tinha o gosto insólito de colocar geleia em pizzas. 2. O que é contrário ao uso, às regras, aos hábitos. O que é insólito, então, desperta nossa curiosidade. E este é um palco online para os fatos insólitos do mundo. Bem-vindos ao Trabuco Show. Salve seres vivos e seus respectivos espectros. Eu, Thiago Trabuco, resolvi juntar uma trupe de especialistas em Natal, todo mundo com um saco de brinquedo na mão, para falarmos justamente do bom velhinho e suas variações pelo mundo. Então eu vou começar a trazer aqui pela bancada, não mais debutante na área podosférica, nossa querida Nova Geek. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. O meu querido Pensador Louco. Estamos aí. Papai Cruel na área. E dessa vez, participando pela primeira vez, espero que não seja a única, espero não assustá-lo, meu amigo Leandro, lá do Ergo Podcast. Fala pessoal, feliz de estar aqui, Trabuco. Finalmente, eu não teria sido chamado nos seus outros projetos. Talvez não, mas não por mim, mas deixa quieto. Mas aqui é meu e você está, isso que importa. É muito bom estar por aqui, muito bom estar com o seu ouvinte. E com, Nova Geek, ainda não tinha gravado com ela, e o Pensador Louco, sempre um prazer. Sempre um prazer. Igualmente. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais, Twitter e Instagram em @Trabuco Show, Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp DDD 44, número 99845600049. Ou então simplesmente envie um e-mail para contato@trabucoshow.com.br. Aproveitando as festas de final de ano, hoje a gente vai falar sobre algumas das figuras natalinas mais legais que existem. De verdade, eu realmente acho que eu consegui juntar algumas das mais legais. E se a gente parar pra pensar, no nosso bom velhinho, afinal de contas, um velho vestido com uma roupa da Coca-Cola, voando em uma charrete puxada por renas mágicas, soltando purpurina, é algo absolutamente normal, e todo mundo quer. Então acho que nenhuma figura aqui vai ser assustadora perante a que a gente deixa entrar no quarto de todos os nossos filhos no dia 25 de dezembro. Eu vou começar trazendo um pouquinho da origem do Papai Noel, só pra gente se habituar, pra dar o tom do episódio. O nosso querido velho Batuta, como diria Garotos Podres. Oh yeah. Oh yeah, Nosso bom velhinho. Então a origem do bom velhinho vem de muito tempo atrás, ainda dentro do período medieval, quando o rígido inverno castigava todas as plantações das pobres populações que moravam em seus feudos pequenos e não tinham condições de estocar alimentos, então acabavam ali por vezes trancafiados dentro de casa, sem muito ter o que comer, talvez por vezes sem poder sair de dentro de casa por dias seguidos. E surgiu uma lenda, isso na região ali oriunda da Alemanha, que hoje veio a ser a Alemanha, e que era do Velho Inverno, não aquela música do Erasmo, do Velho Inverno. E o Velho Inverno era um senhor que batia na casa das pessoas e acabava pedindo abrigo, Pedia comida, abrigo, bebida. E quem atendesse ele, ou quem ajudasse ele, atendesse ele de forma positiva, teria um inverno mais tranquilo, Ou seja, não seria beneficiado de forma legal, Pô, puta plantação foda, Não, só um inverno mais tranquilo. E com o passar dos anos aí, a figura do Velho Inverno, ela foi sendo associada com várias outras figuras dentro do folclore alemão, folclore europeu. Com a chegada do cristianismo na Europa, isso aí foi cada vez mais se mesclando com muitas ideias e ideologias. E existe a figura de um monge turco, o nosso querido Nicolau de Myra,
que ele viveu durante o século IV, e segundo conta a história, Nicolau, ele ajudou uma moça a não ser vendida pelo pai dela. E ele diz que durante a negociação ali do pai, estava vendendo a filha, ele jogou um saco cheio de moedas de ouro para pagar o dote para a menina, para ela não ser vendida, porque o pai estava vendendo a filha porque ele estava passando fome para sustentar o restante da família, né? E Nicolau acabou salvando ela. E além de fazer isso, reza a lenda que ele passava pela cidade distribuindo moedas de ouro, jogava moeda de ouro no telhado das casas. E ele era extremamente dócil com as crianças. Uma das características dele é que ele sempre gostava de conversar com as crianças, dava muita atenção para elas, né? O São Nicolau, vou chamar de São Nicolau, né? Nessa época era São Nicolau, ele acabou sendo canonizado pela Igreja Católica depois de um tempo, ele acabou se tornando São Nicolau por vários milagres que eu não quero entrar nos detalhes aqui. E várias tradições de final de ano acabaram europeias se mesclando com a data natalina, né, do nascimento de Jesus, ou que a gente se convenceu que é o nascimento dele no dia 25 de dezembro. O dia de São Nicolau é comemorado no dia 6 de dezembro. E como as festas de final de colheita tudo coincidiam com essas datas, foi acabando, ou se aproximando as datas, se aproximando, até que o negócio se aproximou tanto que São Nicolau se transformou no que nós conhecemos como Papai Noel, e que no dia 25 de dezembro passa pelo mundo distribuindo todo o seu carisma e presentes, né? Um fato interessante sobre o Papai Noel é que a figura que a gente conhece dele, a caracterização que ele tem hoje, vem mudando sempre ao longo dos tempos, e principalmente ela foi criada ali no final do século XIX por um desenhista alemão, o senhor Thomas Nast. E essa caracterização dele foi publicada, vai estar no link do post, numa revista norte-americana que se chamava Harper's Weekly. E é uma mistura de seleções, né? Que tinha vários textos compilados, e ele publicava seus desenhos ali, suas caricaturas, suas artes ali. E saiu então essa versão do Papai Noel como a gente conhece ele hoje, que são as vestes tradicionais de um elfo, né? Algum cidadão ali que mora na floresta, vamos dizer assim, né? Um senhor da floresta, essa roupa de cetim, né? Vamos dizer assim. E aí ele foi sendo adaptado cada vez mais para se tornar esse senhorzinho simpático, barrigudo, barbudo, que usa vermelho e saiu agora da cadeia de Curitiba, né? E essa origem dessa roupa dele, ele sempre era caracterizado vestido de verde, não de vermelho, como a piada que a gente brincou ali. E, curiosamente, no ano de 1931, um publicitário americano, Haddon Sundblom, ele fez uma jogada genial, cara, pra Coca-Cola, e pintou o bichinho de vermelho. E eu arrisco dizer que talvez essa tenha sido uma das jogadas publicitárias de maior sucesso do mundo. Talvez não tenha sucesso para a marca, porque hoje nós vemos o Papai Noel vermelho e não associamos a Coca-Cola, porém eu não consigo ver hoje o Papai Noel com outra cor, a não ser dentro do estádio do Corinthians que a gente vê ele vestido de preto e branco, né? Mas de verde com certeza lá ele não vai estar. Nas lojas 100 ele se vestia de azul, lembra? Sim. Então, mas eu acho muito, muito curioso a origem dele, o quão impactante foi essa campanha de ter o mundo inteiro adotado, e algo tão recente, né? 1971 não é nada longe, cara. Para um negócio que vem de culturas de, sei lá, 3.000 anos atrás, somado todo. Mas a história do Nicolau de Myra e tudo mais, a própria história e a chegada do cristianismo às terras dos godos e tudo mais foi sempre uma questão de imposição cultural, né? Sim. Na verdade, a comemoração do Natal enquanto o nascimento de Cristo sequer tinha nascido em dezembro, sim, né? Sim. Cogita-se mais próximo que tenha nascido em fevereiro, né? Mas como nas terras nórdicas eles comemoravam justamente o solstício de inverno, né? O pico do inverno, que era o momento de festejar tudo que foi agregado de colheita ou de pilhagens vikings, etc. e tal, eles juntaram os dois fatos num só e acabaram agregando a figura do velho inverno nisso tudo. E se você for ver, é apenas uma continuação disso, o que a Coca-Cola fez, tendo rebatizado a roupa, o formato do velho e tudo mais. Para aquele jeito é tudo
continua sendo, de fundo religioso ou não, continua sendo uma imposição cultural, né? Com certeza. Essa questão do Natal, da data de Jesus, eu acho legal a igreja ter feito isso, ter colocado a data. Afinal, ela precisava de um marco, né, pra comemoração, de fixar uma data que ninguém sabe exatamente qual foi. E nada mais justo que todas as culturas comemoravam algo próximo, né, que é basicamente o final quando se podia plantar, né? Quando você podia produzir o alimento, você louvava o alimento e tinha Cara, eu já li textos falando até do Egito, do período pós-monções, fazendo orações pro Deus Sol, assim, sabe? Sim. Então tudo se convergia ali, cara, tava muito útil ali, né? Juntar tudo pra fazer. Então acho que foi uma boa escolha ali. Não sei quem foi o Papa que aprovou essa lei, mas o cara mandou bem, sabe? Falando em solstício, os vikings, eles não comemoravam o solstício, eles tinham medo dessa data, do dia 24, porque era a data que o sol estava mais longe da Terra para eles. Uhum. Então, a única árvore que sobrevive ao inverno é o pinheiro. E aí eles pegavam velas e acendiam para pedir para que para que a luz voltasse, porque eles tinham medo de que a luz não fosse voltar mais. Então eles enchiam um pinheiro de luzes para que a luz voltasse, para pedir que a luz voltasse. Essa é a origem do pinheiro natalino, que é... Pô, que da hora. E uma das coisas também sobre o solstício de inverno é que nessa época os vikings eles mandavam um jovem que estava se tornando adulto, eles mandavam ele caçar um urso branco. Eles mandavam para caçar um urso branco com trenó e renas. Eles mandavam essa pessoa com trenó e renas para caçar um urso branco. E quem conseguia voltar ele tinha que despelar o urso e vestir a pele do urso com a carne para fora, o vermelho para fora. Então uma das origens do Papai Noel pode ser essa também, o vermelho esse vermelho é o sangue do urso que foi despelado. Você foi falando, eu fui juntando o urso da Coca-Cola ali, o urso polar do comemorando. E eu não conseguia parar pra pensar em outra coisa. E minha cabeça vai longe, cara. Eu fiquei pensando no produtor de cinema que tá escutando aqui fazer Os Deuses Estão Loucos 4 com uma garrafa de Coca-Cola caindo no tempo dos vikings, assim, sabe? Porra, velho, o menino indo e voltando com o urso tomando Coca-Cola, assim, sabe? Apresentando pra aldeia. Eu tô mais impressionado com esse costume dos vikings de celebrar o início da vida adulta, justamente mandando o garoto matar sozinho um animal perigoso que poderia facilmente comê-lo pra janta. Eu queria saber quem foi o filho da mãe, né? Pra não falar outra coisa, que deu a ideia e falou assim, cara, por que ele não pega um urso e vira de ponta cabeça, assim, vira ao contrário e veste a pele dele, né? Vai ser legal, né? Pois é, que de onde os caras tiram? Uma coisa que eu achei interessante disso que ela falou agora é que essa tradição de iluminar as árvores, ela foi meio que sendo assim, né? Gente, vocês são bárbaros, vamos parar com isso. Os povos foram esquecendo. Quem resgatou isso e colocou na cultura atual foi o próprio Martinho Lutero. Sim. Martinho Lutero, pra quem não sabe, é só o cara que mudou da água pro vinho a igreja. Né? Sim. Só o cara que cagou todo o rolê, né? Não vou pra direita, eu vou pra esquerda. E outra coisa, né? A gente falando sobre o velho Natal, o velho... Inverno? Batuta. Velho Batuta. O velho inverno. Quando você falava, eu fiquei pensando, não tem aquela história de Jesus Cristo se vestindo de mendigo pra testar a gente e tal? Tem. Eu acho que é tudo uma mescla, foi né? Substituído, né? É tudo uma grande mescla, assim, sabe? O que faz sentido, né? Se a gente pensar na religião como um todo, não é nem... A gente corre o risco de cair numa apropriação cultural, assim, não é isso que eu quero dizer. Mas é uma grande junção de várias culturas que foram se assimilando ali ao catolicismo, né?
Não tem como você implementar uma nova religião ali sem absorver alguma coisa de outra, sabe? Então acho que você absorve de um canto, pega um navio com português, vai lá pra África, espalha o catolicismo, depois vai lá pra China, espalha o catolicismo, volta. Cara, você assimilou mais coisas, sabe? E só dentro da Europa mesmo, cara, 5.000 anos de história aí, não tem como apagar, né? Tem que juntar, né? Está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar? Acesse o nosso site. Existe uma página Como Ajudar Seu Programa Favorito. Lá você vai encontrar um guia de como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos. Faça-se bem para a podosfera. Então já tiramos a limpo o nosso bom velhinho, né? Nosso Papai Noel, a figura que todos conhecem como o velho carismático e que adora crianças. Isso eu posso falar. Então eu vou pedir pro meu amigo Leandro, já que tá estreando no Trabuco Show esse podcast tão gigante, com tantos episódios, trazer a primeira criatura que nós separamos aqui pra gente conversar um pouco sobre ela. Bom, a gente vai falar aqui dessa criatura que é o Svartpit, né? Quem sabe pronunciar isso aqui bonito é o Pensador Louco. Como é que fala isso aqui, Pensador? Eu não tenho ideia de como é que é, mas é Svartpit. Ele é uma das coisas mais racistas quando a gente pensa em criatura de Natal, sabe? E esse personagem, ele acontece nas celebrações holandesas, lá dos Países Baixos, né? Lá o maior ajudante do Papai Noel não são os duendes. Aliás, abrindo um parênteses aqui, né? O ajudante do Papai Noel da Coca-Cola é o Sprite Boy. Olha aí. Não sei se vocês conhecem ele, porque ele é um duende, ele se veste de verde e ele tem uma tampa de Coca-Cola na testa. Eu imagino o que ele fez para terem colado uma tampa de Coca-Cola na testa dele. Não foi a punição. Não basta ser um anãozinho, tem que sofrer bullying ainda. Tem que sofrer bullying. E ele... O que é legal é que ele se tornou o ajudante de Papai Noel pra Coca-Cola por muitos anos, até que pensaram, bom, vamos fazer um refrigerante. E é por isso que a Sprite é verde. Olha só, cara, que legal. A Sprite é verde para o ajudante do Papai Noel. Pô, a menor ideia disso. Né? O Pedro Preto, né, além de ele ser um nome de trava-língua, né, os Svartpits, ele é quem fica encarregado de carregar os presentes do Papai Noel. E ele ainda ajuda ali o bom velhinho a entregar os presentes. O tom da pele dele é porque nessa atividade ele desce pelas chaminés para distribuir os brinquedos para as crianças. Isso não tem nada a ver com eles serem um dos países que mais venderam escravo na história. Com certeza não. Mas o Papai Noel, ele dava emprego para esse menininho branco, né? Que para invadir as casas, ele, de tanto pegar fuligem ali, ele fica negro. A lenda do Pete, né? Do Pedro, ela surgiu num livro infantil de 1850 chamado São Nicolau e o Seu Serviçal, que é escrito pelo Jan Scheckman. Jan Scheckman. Pelo Jan Scheckman, como é que é? Scheckman, acho que seria. Scheckman. O Ian. Esses nomes são a melhor coisa, cara. É holandês, cara. Ninguém fala holandês no mundo. Nem os holandeses sabem, eu acho. Nem os sul-africanos. E aí todo ano o povo de lá ele se fantasia de preto, né? E faz a famosa blackface, né? Claro que isso hoje em dia é controverso, mas mesmo assim, em 2013 teve uma pesquisa ali e eles apuraram que 90% da população não considera isso uma caricatura racista. Sim. Ô, Leandro, pra quem tá escutando agora e não sabe o que significa o termo blackface, você consegue explicar de uma forma simples? Acho que é bem simples de explicar. Cara, muito simples. Nos Estados Unidos, né, o pessoal pintava o rosto de preto e passava branco nos lábios, usava luvas pra simbolizar o negro, né? Uhum. Porque você não ia pôr um negro no palco, né? E também tinham personagens que eles eram característicos assim pra... É que a palavra hoje em dia não posso usar, mas qual que seria o significado? Qual seria um adjetivo parecido com denegrir, né? Era pra ridicularizar o negro, né? Sim, sim, com certeza. Então, isso de pintar o rosto de preto... Diminuir, né? Era tudo pra diminuir, né? Era pra diminuir mesmo.
E isso se tornou um negócio meio feio ultimamente, né? As pessoas não consideram isso engraçado e isso hoje é tido como algo racista. A gente tem algo muito parecido no Carnaval de Manaus, né? Onde o Pai Francisco e a Catirina, eles são personagens que são negros, mas se eles são interpretados por brancos ou por negros, o que é curioso, eles pintam o rosto de preto para forçar essa cor. Eles são muito pretos, né? Caraca, velho. E aí realmente fica a pergunta se isso de fato é blackface, né? Já que a característica do personagem justamente é de estar sujo, no caso da Holanda. Né? Nesse caso, eu até postei uma foto no grupo aí pra gente, e vai ter links do post aí, eu acho que fica bem claro, assim. E uma das alegações que eu vi, o pessoal falando nos textos que eu li, é que na Holanda quase não tem negros, então não tem negros atores o suficiente pra interpretar eles, por isso que eles se pintavam, mas convenhamos, né? E também eu acho que o fato de o blackface ser uma característica dos Estados Unidos, e lá é Países Baixos, tem um universo aí de diferença, né? Eu tava pesquisando sobre essas criaturas antes de gravar, e eu vi, existem algumas leituras assim dessa lenda desse ajudante de Papai Noel, que ele na verdade teria sido realmente um escravo cujo Papai Noel teria comprado a liberdade. Ele é referido de alguma forma assim e o pegou para ajudante. Esse lance da blackface, o que me deixa mais grilado ele ficou com a cara preta por causa da fuligem e na verdade ser uma pessoa negra, o ajudante do Papai Noel ser negro, era o fato de que ele também é descrito com o cabelo muito enrolado e encaracolado, Sim. que é uma coisa que o holandês não tem muito facilmente, Não, né? nada. Nem o holandês é tudo ruivo, cara. Eles têm o cabelo bem enroladinho. Bem enroladinho. Mas o negócio é tão sério que a gente pode falar que em 2015 a ONU chegou a intervir e fez uma comitiva, mandou pra Holanda pra pedir pra eles não fazerem os grandes desfiles. Eles fazem grandes paradas, assim, tipo, centenas de pessoas com a cara pintada de preta na rua, comemorando o Natal, assim. Então é um negócio que eu entendo o tradicionalismo, mas eu entendo a evolução social que a gente tem que assumir que algumas coisas não cabem mais, sabe? Mas o que eu acho mais curioso é que você olhar que com o passar do tempo, você olha as fotos mais antigas, agora realmente remete ao africano, são aqueles brincos mais grossos, sim. Aquela boca que eles pintam muito de vermelho pra destacar, né? Outra coisa interessante que eu achei, ele tinha outra incumbência, além de descer a chaminé, claro, o Papai Noel era uma porra de um velho obeso do inferno, sedentário. Agora fez sentido, né, o Papai Noel entregar o presente, ele tem um pequenininho. Exato. Isso, mas a outra incumbência dele é que, ao contrário do Papai Noel, que apenas não dava presentes para crianças levadas ou traquinas, ou como você quiser chamá-las, ele também tinha a autonomia de poder punir as crianças, sabe? Fisicamente as crianças. Ele batia? Sim, ele podia dar uns cascudos nas crianças que não se comportavam bem. Era uma figura assustadora que muita gente dizia que as crianças poderiam acabar dentro do saco do Zwarte Piet. Esse é o mais leve, eu acho que de todos que a gente juntou aqui. Todos eles têm um quiçá de maldade, né? De maldade profunda, assim, que leva a crer que o Papai Noel ele só empregava vagabundo. Mas, inclusive, o próprio Papai Noel, ele é maldoso, né? Porque ele te recompensa por algo, né? Então, se você não fizer, já era. Tem uma história estranha para compartilhar? Nenhuma história estranha suficiente para ser estranho para o Trabuco. Entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. Pensador louco, você pode trazer pra gente o nosso querido Fultar ou qualquer coisa parecida com isso? Eu também não tenho ideia. Fultar. É francês ainda, cara. Futard. Aí tem que fazer o biquinho. Le Futard. Le Futard. Le Futard.
O Le Futard é um que talvez tenha uma das origens mais bizarras, né? É o Le Père Futard, também conhecido como Father Whipper, pai chicotada, cara. Olha que nome bonito para dar para um ajudante do Papai Noel. Cara. Muito bonito, cara. Ele é frequentemente descrito como um homem bruto, assim, de aparência suja, acabada, assim, vestido de preto, barba preta, vermelha, e carrega um chicote e tá sempre pronto para dar espancamento em crianças mal criadas, cara. O Natal é só amor e alegria, cara. Isso é maravilhoso. A lenda conta que enquanto Papai Noel distribuía presentes para as crianças boas e doces e etc e tal, era o Futard que passava distribuindo o chipleque do chicote nos malcriados. Às vezes ele também carregava presentes para dar para os malcriados, que eram na verdade sacos com carvão. Talvez os menos malcriados, né? Não, você não vai lá teu lombo, né? Não. As normais ganhavam carvão, sei lá. Você vai ficar com o lombo inteiro. Toma esse carvão aqui e vai ali brincar. E dependendo do tipo de uma criação que a criança teve, era possível que ela ganhasse uma evisceração. Ou seja, não apenas ia levar chicotada, mas ia levar chicotada até ficar com os bofes para fora. Literalmente. E a história de origem do Le Père Futard diz que por volta de 1150 um açougueiro encontrou 3 crianças perdidas na mata e levou elas para casa. Bem no estilo assim Michael Jackson, de ser. Ele matou as crianças cortando a garganta, cortou os corpos em pedacinhos e colocou para preservar em sal. E foi aí que ele recebeu a visita de São Nicolau, que estava querendo comprar picanha para fazer aquela churrascada de fim de ano. E para agradar o bom velhinho, ele ofereceu o melhor pedaço de carne. Mas aí, em vez de aceitar, São Nicolau ressuscitou os meninos e enviou de volta aos pais deles. E como punição ao açougueiro, o São Nicolau transformou no padre chicotada, no Le Futard, um servo eterno para sempre seguindo os passos dele, que faria o trabalho de visitar as crianças malvadas, que antes era trabalho do próprio Papai Noel. Que, sinceramente, tirando pelo fato de ter que andar com o bom velhinho para cima e para baixo, não parece muito uma punição, porque ele ia apenas continuar fazendo a mesma coisa com o aval do Papai Noel. Com certeza, cara. Papai Noel era um ser muito sádico, né, cara? A gente vai descobrir que esse senhor que a gente louva e comemora ele todo ano não tem nada de bonzinho, assim, cara. O coitado do Nicolau de Mirra, que é homenageado por ele, talvez não valha a pena. Se ele pudesse voltar no tempo e aparecer aqui, ele falasse, não, cara, deixa eu quieto aqui, sabe? Faz outro cara aí. Pega outra lenda aí pra... sei lá. Coloca São Pedro aí, põe São Pedro aí, sabe? Algum outro santo. Porque, de forma geral, eu vejo que a maior parte dessas lendas e fábulas e tudo mais, assim como os contos dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen, etc e tal, o fundo moral delas era sempre maior de punição. Sim. Justiça e punição, vingança. Se você pegar os contos de fada, o mote por trás da história não é a princesa casar com o príncipe e viver feliz para sempre. Era uma história de vingança, de morte, de punição. Então, o Natal, na verdade, ele era muito legal, porque era o momento das crianças bem comportadas serem coagidas a serem bem comportadas para ganharem presente, mas era muito mais assustá-las com a história do que ia acontecer se elas fossem pro lado negro da força, né? Sim. E como tal, Papai Noel tinha que agir de acordo. Eu acho que, cara, o que me assusta é assim, é o pulo dele, do simplesmente a criança que foi mais ou menos, vai ganhar um pedaço de carvão, e a criança que foi mal comportada já passa pra evisceração, assim, sabe? Do nada, não, vou cortar sua barriga, só de boa. Bem simples, né? Então, o pessoal pegava pesada, cara. A gente reclama dos anos 80 aí, mas não tem ideia que querem 1200, né? Está gostando de um dos convidados deste programa? Acesse em nosso site a página Nosso Time e descubra quais outros episódios essa pessoa participou e suas origens dentro da podosfera, seu trabalho offline e online pelo mundo.
pedir pra nossa querida nova Geek trazer o próximo, que eu também vou me arriscar de chamar como Belsnickel ou qualquer coisa similar a isso. O Belsnickel é um cara alto, mal-humorado, vestido de pele, carregando um maço de ramos de bétula, que visita a criança na semana antes do Natal, perguntando se elas foram boas ou não no ano anterior. Eu acho legal que ele dá a chance da dúvida, né? Você foi bom ou você foi ruim? Ele não se dá o trabalho de acompanhar, né? Ele é uma criatura da região de Palatinado, no sudoeste da Alemanha, e originou-se nos vários companheiros e servos de São Nicolau, no folclore da Europa de língua alemã. Ele também é conhecido como Krinskli, Belsnickel e Pelsnickel, e às vezes como a mulher natalina. O que faz total sentido. Às vezes ele é mulher. Natalino, claro. A noite é uma criança, né? Ele é considerado como uma amálgama de Papai Noel, que perdoa e dá presentes, um meio demônio com chifres, meio bode, que durante a temporada de Natal castiga crianças que se comportaram mal. Então ele perdoa e ao mesmo tempo castiga. Sim, morde e assopra, né? No Brasil, há resquícios dessa tradição em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. A gente tem alguém aqui gravando que é do Vale do Itajaí, só por curiosidade? Sim, por acaso temos. Só pra situar aqui. Por favor, Navagui, pode continuar. Na cidade de Guabiruba. É chamado de Pesnick. Deturpação de Pelsnickel. Nome utilizado no sul da Alemanha. Entra o sotaque, né? Tenho certeza que ainda manda um né querido no final. É Pesnick, né querido? Né querido. Querido. Aparece vestido em roupa velha e sacos de juta, tem cabelos de palha, carrega um saco nas costas como Papai Noel. Nessa trouxa possui instrumentos para assustar as crianças más, e as muito más ameaça levar embora no saco. É o Homem do Saco. Olha aí. Não é nada de cigano o Homem do Saco. Menção honrosa a aparição dele na série The Office, em um dos episódios especiais de Natal. O personagem Dwight se caracteriza de Belsnickel e comanda uma cerimônia típica natalina alemã. Eu sou fãzaço de The Office e confesso que quando eu assisti esse episódio, o The Office tem uns episódios especiais de Natal, vamos dizer assim, que eles celebram ali e fazem todas as culturas, que tem episódio de Natal dos indianos, tem um monte de coisa ali. E tem o Dwight Schultz, que é descendente alemão. E ele fala que ele quer fazer o Natal dele, eles deixam ele responsável pelo Natal, ele faz o Natal todo caracterizado com a cultura alemã. Tem, sei lá, intestino de porco cozido, assim, como pra degustar, assim, pra galera. E aí ele aparece vestido da figura, né? E eu assisti isso pensando que era só um negócio inventado pra ser muito caricato e tudo. E, cara, ele tá perfeitamente caracterizado ali. Pra quem já assistiu e viu o Dwight vestido com essa figura do Belsnickel, é exatamente desse cara que a gente tá falando, e ele existe. O Dwight tava certo, cara. Bom, mas então o que podemos chegar à conclusão é que o Belsnickel, na verdade, era o assistente bissexual do Papai Noel. Ou não, às vezes ele era só drag, né? Podia ser. Eu entendo que a noite de Natal deve ser muito estressante, né, cara? Imagina o pico de ansiedade que esse cara tem. Ele surta, velho. Ele quer se vestir de mulher, não sei lá. Justo. Será que não é o contrário? Ele é uma mulher que de vez em quando... Pode ser. É mais fácil, né? Que aí de vez em quando ele é encontrado assim. É, mais fácil. Agora eu vou ser um homem. Agora eu vou botar uma barba falsa, é mais fácil. Muito, né? Com certeza. Pensando assim, realmente ia ser bem mais fácil. Eu ia cultivar a barba o ano inteiro, né? O que eu acho curioso é todos eles carregam um saco, né? E se vestem como um mendigo, né? Sim. E acho justo comparar com o Homem do Saco, embora o Homem do Saco seja uma lenda totalmente diferente, né? Sim. Eu particularmente conheço a origem do Homem do Saco como uma origem cigana, não sei. Não sei se vocês conhecem algo diferente. Eu não sei. Cara, eu conheço pela origem cigana também. O que eu tenho de informação, cara, eu realmente aconselho a ouvir. Eu vou achar o episódio, cara, qualquer dia. E vou passar aqui, que tem um episódio inteirinho do Andrioli Costa falando do Homem do Saco. E a origem que ele fala é que era um homem que saía com um saco na rua, pegava a criança e levava pro Papa Figo.
Ah, mas o Papa Figo é da América do Sul, não é? Sim. Tem até uma coisa... a história do presidente paraguaio lá que pegava as crianças. Exato. Que é pesado pra caramba essa história, e é real, né? Tem mais de uma origem, na verdade. Teve mais de um Papa Figo, porque diziam que o fígado humano é bom pra quem tem lepra, pra quem tem hanseníase, né? Sim. E as pessoas desesperadas querendo salvação, elas faziam isso. E aí esse presidente do Paraguai aí, ele realmente mandava pegar as crianças aqui no Brasil. Sim. Eu já vi o consumo de fígado até nos sacrifícios humanos incas que tinham, que eles consumiam o fígado para rejuvenescer, que era parte do corpo humano, que eles consumiam que rejuvenescia, e o coração dava força, né? Então o cara comia os dois para ficar mais novo, para ir absorver a força do adversário. Então... Tinha até um episódio de Arquivo X sobre isso, o cara chamado Eugene Toomes, se eu não me engano, que ele a cada 50 anos ele saía pela cidade, matava 5 pessoas para comer os fígados e adormecer por mais 50 anos. Um dos melhores episódios de todos, assim. Pode escrever. Arquivo X. Um dia a gente vai fazer um episódio no Triple Show sobre Arquivo X, e aí minha esposa vai estar presente, porque o Arquivo X é muito bom. E ela também é fanzaça igual eu. Mas eu acho interessante como a gente foi do Papa Figo pro Homem do Saco pro porque parece demais, né? O Homem do Saco, a história aí. E é legal, assim, que todos se caracterizam igual. É simplesmente um bando de história pra punir criança, né? Vamos ser honestos. Acho que realmente um homem maltrapilho com um saco nas costas devia causar muito, muito medo antigamente. O que eu acho que devia ser a coisa mais normal do mundo, né? Eu não consigo imaginar, sei lá, 300 anos depois de Cristo na Inglaterra, sei lá, um feudo, alguém andando diferente disso, né? Não tinha mochila, né? Ninguém tinha mochila. Sim. Era um sacão carregando as costas. Está escutando a gente até agora e está se coçando para sugerir um tema? O insólito sempre é bem-vindo. Entre em contato comigo através das redes sociais, com certeza faremos uma pauta e dedicaremos ela em seu nome. Bom, a próxima criatura que nós temos, esse acho que todo mundo conhece, é a grande imagem da figura natalina, do grande Beelzebub de Jesus, do Natal. Com todo respeito a Jesus e Beelzebub, que não tem nada a ver com essa comparação. Mas eu queria chamar meu amigo Pensador pra falar sobre ele, que eu sei que o Pensador é fanzaço, desde a figura ao filme tosco que foi feito recentemente, é tudo. Toda a mitologia desse, que é o nosso fantástico Krampus. Pô, o Krampus é uma maravilha porque ele é a antítese do Papai Noel, né? Quer dizer, pelo que a gente falou até agora, Papai Noel não é por si só essa figura tão bonachona quanto o pessoal pinta em dezembro, mas é que o Krampus, ele é a personificação disso. O Papai Noel ainda tenta enganar, dando um presentinho aqui, outro pra uma criança boazinha. O Krampus não, ele veio pra espalhar a maldade. O Krampus, ele é uma figura bestial, assim, ele é metade cabra, metade demônio, que aliás a própria Nova Geek falou do Besnickel também como tendo feições de bode. Sim. Pode haver uma correlação nas histórias das lendas, e assim como aquele que a gente falou lá atrás, do Futard, também dava chicotado nas crianças e colocava num cesto. Algumas vezes ele comia as crianças, comia no sentido alimentar. A palavra Krampus vem de Krampen, que significa garra no alto alemão antigo. Eu nem sabia que havia um alto alemão antigo. Deve ser o do norte, né? Cara, os alemães estão aí, velho. Desde de Natal a Hitler, cara. O negócio pega pesado. E na Áustria, onde a lenda é muito conhecida, esse anti-Papai Noel, esse des-Papai Noel, tem uma festa pagã dedicada a ele todo início de dezembro, em que as pessoas se fantasiam como Krampus usando pele de animais e chifres, correntes e sinos, e ficam fazendo barulhos iguais ao ser mitológico, que sai assustando crianças e adultos. Deve ser um lugar muito, muito legal de se morar. Eu vou deixar uns vídeos pra galera ver como que é a festa, assim, que é bem famosa a festa do Krampus. É realmente eu já ouvi linda, falar que essa festa é feita pra enganar o Krampus. Porque ele saía nessa noite para pegar as pessoas, para pegar as crianças principalmente. E
Aí as pessoas se fantasiavam dele pra ele não perceber quem era quem era criança, quem era adulto. E por isso que tem essa noite. Pô, o Krampus é burro pra caralho, então. E essa noite que a Nova Geek falou, ela ocorre no dia 5 de dezembro, que é a véspera do dia do São Nicolau. Sim. E esse tipo de celebração pagã também acontece na Alemanha, no norte da Itália e nos Estados Unidos. E é chamado de Krampusnacht, o que é noite do Krampus. Noite do Krampus. Apesar dos... Acho que tem 4 filmes sobre o mito do Krampus, só acho que 2 deles são assistíveis, os outros 2 são trashes tão ruins que mal dá pra ver enquanto filme. Cara, e se você fala que o filme é trash, é ruim, cara, deve ser horrível, velho. Não, é ruim mesmo. Tem dois são bons, mas são legais, dá pra se divertir assistindo, mas 2 são porquíssimos, assim, extremamente mal feitos. Eu confesso que eu assisti um que foi um até recente, deve ser, sei lá, 2012, por aí. Isso. Mas é legalzinho, foi divertido. É divertidinho. É um filme, como é que fala? Cara, um slasher natalino. Krampus, né? Não tem... não dá pra esperar. É um slasher natalino, no fim das contas. Coisa. Mas é muito legal a gente pensar que exista, para cada suposta figura benéfica, exista seu antiposto, né? Seu doppelganger do mal. Ia ser fantástico se a gente tivesse para todos eles, assim, tipo... Você tem Cristo e o Anticristo, você tem Papai Noel e Krampus e tal, e é muito legal como o pessoal abraça esse tipo de folclore e o transforma numa festa também, né? Parece uma versão até mais divertida e mais pagando o Halloween. Sim, tal qual o Pedro Preto, né, na Holanda, o Krampus na Alemanha também é festa de centenas de pessoas na rua, cara. E realmente, eu vou colocar, vou ver se eu acho vídeos do Pedro Preto, né, os What Pit, e vou colocar aí no link do post pra vocês verem. Cara, realmente são festas gigantescas mesmo. Pra gente é algo comparável a carnaval, assim, sabe? Blocos de rua com a temática. E o bloco de rua do Krampus, cara, pra quem gosta do tema, assim, é bonito de ver, viu? Eu fico imaginando delícia de celebração, aquelas pessoas todas com chifres e máscaras de animais carregando crianças incólumes dentro de sacos e tal. E exatamente isso. Se você pesquisar, dita festa, o nome da festa do Krampus e vai no Google Imagens, o que você vai ver de foto de cara fantasiado de criança, pai e mãe sorrindo e a criança no colo do Krampus chorando desesperada, assim, desesperada. Mas você falou que o cara tá fantasiado de criança e a criança tá chorando desesperada. Pô, cara, o Krampus Nada mais assustador. O Krampus, ele se assusta com a imagem dele mesmo, né, cara? Ele é uma criança. Excelente. O próximo que eu vou trazer para fechar, então, todas essas criaturas que nós temos, é a nossa querida Pretia. A Pretia, ela vem direcionada direto do... Talvez a gente já ouviu muito falar do nome da babuska, né? A vozinha russa, né? A La Befana. O Pretia, ao contrário de tudo que a gente falou até o momento, ele não só pune, mas ele também recompensa todas as pessoas que trabalharam e foram generosas. Na verdade, teve o Vultar, se eu não me engano, também recompensava as pessoas, né? Só que ele pega a Pretia, ela pega num ponto que não é só o mau comportamento. Ela pega os preguiçosos, cara. Ela pega os gananciosos, as pessoas que querem se aproveitar. E ela não dá um pedacinho de carvão, ela não leva no saco. Ela simplesmente corta a barriga, remove todos os intestinos, os órgãos internos ali, estufa a barriga com palha, pedra, lixo que ela encontrar ali. Então a Frau Pretia, né? Por Frau a gente já sabe que ela é alemã. Justo, né? E eu queria saber o que significa Pretia, né? Eu tentei encontrar, não achei uma tradução direta. Que me remeteu ao primeiro episódio, se você está escutando esse episódio agora. Vamos escutar sobre a Frau atrofiada, né? A Frau Trofeia, que é o primeiro episódio e acho que ficou bem legal. Então a Frau Pretia, ela tem origem nas tradições austríacas e bávaras, né? De origem alemã ali, da região. E ela também é conhecida como Frau Bretia. E ela aparece muito caracterizada em um dos contos dos irmãos Grimm, dos irmãos Grimm. E vai estar o link no post desse conto. E é bem interessante, assim, essa visão dos irmãos Grimm, como a gente estava conversando
anteriormente, essa parte mais romantizada dos mitos que nós temos hoje, dos filmes da Disney que beberam muito da fonte dos irmãos Grimm. Não tem nada a ver, assim, sabe? É algo realmente muito diferente. Então, como ela é associada a Brete ela é a deusa germânica da abundância, e ela acabou sendo demonizada pela Igreja Católica e foi chamada de bruxa mesmo. Que abundância, meu irmão. Que abundância, meu irmão. É alemã, cara, não sei se cabe nessa frase. E eu sou descendente de alemão, né, então não dá pra... A Falprete, ela é descrita sempre como uma pessoa vestida de raiva. Queria muito saber o que é uma pessoa vestida de raiva. E ela é descrita como um nariz pontudo feito de ferro. Ela tem um trabalho de ir no torno e fazer um nariz pra ela. Raiva. A pessoa vestida de raiva tá com pele de pincher ao redor dela, tremendo o tempo todo, cara. E ela, por vezes, ela é caracterizada como carregando uma bengala, mas ela sempre tem uma faca longa e muito afiada e que ela carrega escondida embaixo das saias. Eu juro por Deus que eu consigo caracterizar na minha imagem, ela erguendo a saia assim, arrancando um facão, sabe? Nossa. Puxando o Tramontina debaixo da saia, sabe? Mas ao mesmo tempo ela também às vezes é caracterizada como uma mulher muito, muito linda. Sim, de pele muito branca. Exato. Que ela pode oscilar entre as duas instâncias de aparência a seu bel prazer. O que nos leva também aos contos de fada, como a Malévola lá da Branca de Neve, que também era uma mulher linda que virava uma bruxa encarquilhada. É a Rainha Má, desculpa, da Bela Adormecida, da Aurora, foi mal. Isso. Mas você tá falando do tom da pele dela? Não, não por causa do tom da pele. Branco, nesse caso, indica a morte, né? É tipo a deusa de fogo de Game of Thrones, pra falar do Tony Stark novamente. Pra quem não sabe, essa parte a gente editou, que a gente teve um diálogo muito grande no começo, que eu falei do Ned Stark e entrei o Tony Stark. E a deusa do fogo, né? A cerimônia que ela usa, aquele colar que ela fica velha e não fica. Isso pode ser um spoiler, porque talvez é muito recente, mas problema seu. Então ela tira o colar e fica velha, né? Então, sim, a Melisandre, né? Exato. E a Brecha, né? Ela tem como alvo predileto as mulheres. E no caso, a gente caracterizou até o momento as crianças comportadas. Ela vem para punir as mulheres que não cuidam bem das suas famílias, que ela fazem as crianças saírem na rua com roupa amarrotada, que ela não faz o jantar bem, e especialmente na Folia de Reis, né, se eu não me engano é dia 6 de janeiro, mas nessa época eu podia, né? A Folia de Reis, que é o encerramento, que geralmente é a data que a sua mãe desmonta a árvore de Natal na sua casa, tinha uma cerimônia grande que se passavam. Até eu tava conversando com o Leandro em off hoje sobre a falta que eu tenho, que eu acho legal essas cerimônias que tem, né, Leandro? E o pessoal passava de casa em casa. Histórias de passagem que a gente perdeu, né? Sim, e então você tinha um cerimonial, tinha um jantar específico pra isso, e você tinha que ter uma toalha de linho no meio da mesa totalmente centrada e medida, literalmente com medidas ali, pra ficar totalmente equilibrado, tal qual, tipo, você tá jogando sinuca, tá no ângulo perfeito. Senão a Prete lá ia te punir e ia arrancar todo a sua barriga e te encher de carvão. E se você quisesse, não quisesse que isso acontecesse, né, não quisesse ser punido por ela, ou tava com preguiça de preparar seu jantar, tinha um esqueminha ali. Era só você preparar uma tigela de mingau e deixar pra ela, que daí ela não ia fiscalizar sua casa, ia comer o mingau e não ia te esviscerar, né? Eu fico imaginando naquela época como é que era isso. Você falou daquele lance do preparar o jantar ruim para os filhos e tudo mais, assim, o filho chega para jantar, pô, mãe, miojo de novo? Miojo de novo. Chama a prática. Chama a festa. E bem isso. E como eu disse, o dia 6 de janeiro, que é a data da Folia de Reis, se eu não me engano, aqui também, coincide com a festa da Epifania na Alemanha, que é por o nome em si só, eu já imagino que toca muito Pink Floyd nesse rolê. Que é cara, a alemã é tenso, né? É Berchentag, que é o dia da brecha, que é a véspera do anterior é o Berchennat, que é o dia da brecha. E o festival é comemorado com grandes procissões e todo mundo também caracterizados com as máscaras e com os narizes grotescos aí da brecha, né? Também vai ter link no post, fotos e imagens disso.
Bom, acho que a gente passou por todos esses seres que eu dei uma selecionada aí. Tem muito mais pra falar. A gente vai ter muitos natais ainda, muitos. Queria que quem estivesse escutando agora, a gente abordou de forma muito rasa, afinal, 2-3 minutinhos pra falar de um Krampus da vida. Não dá pra esmiuçar quem ele é e toda a mitologia dele. Peço desculpas por isso, mas também me orgulho de ter feito curto assim o suficiente pra poder ter esboçado a figura. E entre em contato aí, coloca nos comentários o que você achou. Queria colocar como considerações finais aí pra gente debater um pouco todas essas similaridades. Sei que o Pensador começou a esboçar uma piada ruim ali do Krampus enquanto a gente tá falando. Eu queria que ele falasse sobre essa piada pra gente aí, da liberdade pro Pensador contar. Essa é muito ruim mesmo, cara. Mas quando tava falando do Krampus ali, cara, eu não consigo imaginar como é que alguém ainda não teve a ideia, a sagacidade de lançar uma Krampus Party. Nossa, cara, ia ser genial. Cara, já gostei dessa festa. Imagina todo mundo na barraquinha dormindo e vem o Krampus arranhando as barracas assim. Pô, ia ser boa, cara. Eu ia gostar. De Blair, né, cara? Eu ia gostar mesmo. Mas o que vocês acharam, assim? Eu, particularmente, na minha visão, eu vi muitas similaridades entre todos os contos. A gente chegou a falar muito sobre isso. E é muito bizarro como tudo vem de origem austríaca, né? Até parece que a gente tá falando do primeiro episódio ainda, né? Que todo mundo dançava enlouquecidamente lá dentro da Alemanha ainda, né? O país é muito doido, né, gente? Cara, muito. Mas é o que a gente tinha falado, né? A maior parte não. Acho que todas as lendas que a gente falou, elas são muito mais baseadas em punição das crianças mal criadas do que na premiação daquelas que se comportaram. Como todo conto de fadas naquela época, ele era usado para passar uma moral, e era usado para passar moral pela forma mais antiga da humanidade, por medo, né? Não era questão se comporte o ano inteiro, porque o que uma criança boa deveria fazer. É assim, não se comporta para você ver o que vai acontecer contigo. É o homem do saco, é o do chicote, é o do... E todos vão te carregar para longe. Exato. É terrível isso, assim, a morte te espera se você for mal criado, assim, que era aquele tipo de punição impensável para uma criança que, sei lá, cutucava o nariz, tirava meleca, jogava pedra na janela dos outros ou coisa assim. Era uma criança, né, cara? Uma criança. Não tinha Netflix pra entreter ela, né, cara? Não tinha, né? Ou até o caso que eu falei antes da gente começar a gravar, do próprio Struwwelpeter, que é uma figura pagã igualmente alemã, que era a mesma coisa, né? Era uma figura folclórica que punia as crianças carregando uma tesoura gigante e cortava fora os dedos das crianças que chupavam o dedo, ou cutucavam o nariz, ou qualquer coisa assim, né? Era uma época bem estranha, né? Hoje em dia a gente pode botar medo nas crianças simplesmente, sei lá, passando na frente da Cracolândia, ou ligando o Jornal Nacional, ou coisa assim. Antigamente era bem pior. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu dar um overview, assim, de algumas figuras natalinas. Pretendo manter esse ciclo, como todo final de ano a gente trazer mais figuras. Cara, tem muita coisa pra trazer, tem muita coisa. E 5 não é nada. Eu tava conversando com o pessoal, a gente comecei a esboçar a pauta, a gente entrou na Islândia. Só na Islândia tem 13 que a gente tem que falar. Que se não falar dos 13, não existe falar sobre o Natal da Islândia. Então se preparem pro Natal do ano que vem, vai ser maior ainda o episódio, com mais coisas pra falar e com mais detalhes. E o Natal da cidade de São Paulo, cara, que tem o Papai Noel que mora no Center Norte. Sim, sim. Bom, vou deixar o espaço aberto agora, vou pedir pra todo mundo fazer o seu jabá, suas considerações finais. Vou começar com a Nova Geek, pedir pra falar, comentar de onde você surge, o que você faz, quem é você na podosfera. Eu sou twitteira, eu fico no Twitter, eu mostro quais são os podcasts que estão acontecendo no dia, da semana, tá tudo no meu Twitter, vocês podem ir lá e acompanhar. Qual é o Twitter? @ Nova Geek, Ótimo. com underline, nova underline geek. Meu querido amigo fã de Krampus, Pensador. Ele caiu. Caiu. Cara, tô muito, muito feliz de verdade de você estar aqui agora, Leandro. Você sabe que eu sou... Sempre que eu tenho a oportunidade de elogiar o Ergo, eu faço, porque eu acho que, de fato, assim, hoje é um dos principais podcasts produzidos no Brasil, cara. É fácil, assim, entre os 5 melhores. Isso? Não, de verdade mesmo.
Do fundo do coração. Eu queria que você ganhasse muito dinheiro fazendo isso pra fazer um por semana, sabe? É muito legal ouvir isso de alguém que eu ouvi por tanto tempo, né, cara? Eu realmente queria que você pudesse fazer um por semana aí, mas a podosfera é injusta com valores praticados, então nem todo mundo consegue fazer isso. Eu queria que o Ergo um dia chegasse nesse nível. Vai chegar um dia, se tudo der certo. Já pensou? Um erguinho semanal? Então, fale um pouco você sobre o seu projeto, quem é você, manda ver. Bom, eu queria agradecer o convite, né, já que, como eu já disse antes de ser podcaster, eu te ouvia, né, e inclusive no dia da decisão final de falar assim, cara, vou fazer meu podcast, eu ouvi o seu piloto do seu antigo podcast, foi... E me marcou isso, porque eu realmente estava ouvindo. Sim. E é realmente muito legal. Eu ouvi o seu piloto antes de você publicar ele também. Do Roy Orbison. É verdade, porque eu já era teu ouvinte, né? Sim, já criou uma amizade ali. Legal saber da sua opinião. De qualquer maneira, o Ergo é um podcast que, em teoria, ele fala de música, mas ele fala de coisas ao redor daquela música. Ele conta a história por trás daquela música, mas não exatamente o que tá ali, é muito por trás, né? É o todo o cenário, o contexto, o que aconteceu ali. E esse podcast fica no Fermata Podcasts, né, o nome do portal, onde tem outros podcasts que eu também participo, entre eles o Fermata, onde a gente fala especificamente de música, né? Exatamente. E eu queria que você fizesse também, vai dar tempo de sair esse episódio, que vai sair agora na semana do Natal. Eu sei que em janeiro você vai estar em São Paulo em um evento que vai ser feito pelo nosso querido amigo Bergs, mas você vai estar lá no palco, você, Cafeína. Se puder falar um pouco do evento, eu acho que vale a pena fazer o convite para quem tá ouvindo agora. Vai ter um evento aqui na cidade de São Paulo, lá no Teatro dos Arcos, que fica na Liberdade, que é o Confábulas ao Vivo, né? Então, o Bergs, ele vai chamar a gente ali. Então, como você já disse, vamos estar a Cafeína e eu, né? A Cafeína do Papo Delas. A Patsy também vai estar lá, do Papo Delas. Sim. A gente vai ter o Brian Riso, né? Do Grande Brian. Eu tava lá. E vamos ter ali né, no Teatro dos Arcos, é um lugar pequenininho, é bem próximo ali. E depois da eu ia falar peça, né? Mas depois da gravação ali, do que a gente vai... Também na gravação, da apresentação, vamos dizer assim. Sim. A gente vai conversar ali, vai se encontrar com os ouvintes. Então é isso. Confábulas ao Vivo, um show de histórias, dia 18 de janeiro, às 5 horas da tarde, lá no Teatro dos Arcos, em São Paulo. Cara, o ingresso tá baratinho, R$29,90, você pode parcelar em 6 vezes. Então você pode comprar um para você, comprar um para seu companheiro, sua companheira, você pode dar de amigo secreto e é isso. Sim. Tem bastante possibilidade. Seguindo a linha do Jabá, ainda dá tempo de comprar para você e seu parceiro ou sua parceira, né? Dá pra comprar 2 e ainda parcelar, né? R$29,90. Sai pra janeiro as 2 parcelas. Dá. Pra quem é de São Paulo, realmente eu recomendo. Se você não conhece o Confábulas, é um podcast muito bom de um amigo nosso da podosfera. O Leandro vai estar lá, a Cafeína vai estar lá. Cara, pessoal, muita gente boa. Acredito que vai ser um puta do evento legal. Eu estarei de férias em janeiro. Se tudo der certo, eu vou tentar ir pra lá. E link vai estar no post. Se vocês puderem, compareçam. E vamos se encontrar todo mundo lá. Vai ser muito legal. Bom, pessoas, então temos um podcast. Queria agradecer a todos que estiveram aqui. Acessem os links no post, que vai ter muito mais conteúdo do que a gente tem aqui hoje. Sigam todos os nossos podcasters amigos que participaram hoje da gravação. Sigam todos nas redes sociais, fiquem por dentro do que está acontecendo. Obrigado por estarem aqui de verdade e um grande tchau e que vocês tenham um grande final de ano para vocês e para todo mundo que for da sua família. Né? Uma grande Krampus Party, né?